Olá, pessoal. Nós estamos realizando, né, a gravação da reunião que nós fizemos com vocês semana passada, porque houve algumas pessoas que não puderam participar, como algum diretor, algum vice-diretor ou algum especialista. Por este fato, né, nós achamos por bem gravar para que vocês possam ter acesso, né, todos possam ter acesso. Se eu oferecesse novamente a reunião, poderia acontecer de alguém ainda não poder participar. Então, para garantir que todas as minhas escolas, né, que a equipe gestora das minhas escolas pudessem ter acesso a esse material, por este motivo a gente está gravando. Eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que nós pedimos, né, aqui que os especialistas, ninguém da escola aí, utilize esse material para capacitar professores. Esse material é exclusivo, essa gravação ela é exclusiva para vocês compreenderem, utilizarem para poder estar revendo alguma coisa que às vezes não conseguiu compreender na primeira apresentação. E em cima do que a gente está apresentando aqui, que cada especialista elabore, né, a sua forma de contatar aí com seus professores, que cada um, né, por si mesmo, faça a reunião que deve ser feita com seus professores, mas que não utilize essa gravação que eu estou fazendo para vocês, tá ok? É muito importante que o especialista, ao trabalhar com o professor, que ele apresente conforme ele compreendeu, que ele apresente, ele vai mostrar maior autoridade, digamos assim, né, com o assunto tratado, se ele mesmo apresenta. A gente não considera adequado colocar uma avaliação, uma apresentação que nós fizemos, nós da superintendência, então vocês vão fazer de vocês, tá ok? Então, ficando claro esse ponto, estamos voltando aqui então nas apresentações. Quando nós gostaríamos primeiramente de dizer o seguinte: a secretaria ela organizou várias iniciativas, vários planos e ações para esse ano de 2023, de forma que a gente possa garantir, né, o direito dos estudantes à aprendizagem. Entre essas iniciativas da secretaria, nós vamos citar aqui três que estão presentes no Memorando Circular número 3 de 2023. Esse memorando ele é de 29 de março desse ano, e quando a gente procurar, né, lá no e-mail institucional, o assunto que ele vai tratar é: envia documento orientador de reforço escolar 2023 e intervenção pedagógica 2023 e orienta diretrizes para as suas implementações. Então, gente, esse memorando 3 vai tratar de 3 pontos, que é os que estão elencados aí: reforço escolar, intervenção pedagógica e plano de recomposição da aprendizagem. Quanto ao reforço escolar, nós não vamos nos deter aqui a estar falando sobre reforço, porque é um assunto que já foi tratado com os diretores, já está aí, né, em vias de início em cada uma das escolas que foram contempladas nessa primeira etapa. Fica nas mãos do diretor escolar montar as turmas, tratar com as famílias, contratar professores, mas só que fique claro neste momento, né, que o reforço é uma das iniciativas da secretaria para auxiliar aí auxiliar aí na recomposição da aprendizagem dos alunos. Outro ponto é a intervenção pedagógica, que essa nós vamos tratar mais detalhadamente com vocês nessa apresentação de hoje. E o último assunto seria o plano de recomposição da aprendizagem, que a secretaria encaminhou esse ano 2 fascículos, né? Um específico da intervenção pedagógica e outro específico do plano de recomposição da aprendizagem. O de intervenção pedagógica, a gente precisa já
já estar trabalhando, né, com a intervenção pedagógica desde o início do ano. A gente vem trabalhando com isso desde a época da pandemia, a gente sabe das dificuldades que acarretaram aí com essa parada que nós tivemos, que nós tivemos aí no momento do ensino remoto, e houve uma grande lacuna na aprendizagem dos meninos por conta dessa ausência na escola quase que por 2 anos. E o plano de recomposição da aprendizagem também é direcionado a isso. Só que o de intervenção, ele está bem a cargo da escola, né? E o plano de recomposição da aprendizagem, ele vai acontecer também na escola, mas haverá orientações, né, posteriores aí. Tem uma equipe que está sendo contratada pela Secretaria de Estado de Educação. A nossa regional, foi aberto para a nossa regional 35 vagas, onde a gente vai compor cinco núcleos. E esses núcleos vão ser compostos por um supervisor e 4 professores, um de português, outro de matemática, um da área de ciências humanas e outro da área de ciências da natureza. Então, será 5 grupos, em cada grupo tem 5 pessoas, um especialista, mas esses 4 professores, que irão atender a escola como um todo, vai vir detalhamento desse plano de recomposição da aprendizagem, a gente chama também de PRA, né? Nessa semana agora, nós estamos. O nosso diretor, o Marcel, está em Belo Horizonte para receber as orientações sobre isso, e é essa equipe que vai fazer parte conosco na superintendência, que vai trabalhar com as escolas sobre o plano de recomposição da aprendizagem. Então, hoje, o nosso assunto mais específico com vocês é quanto a esse segundo pontinho aí, né, que é a intervenção pedagógica. Como eu disse, existe um fascículo específico da intervenção pedagógica 2023, como tem também um específico do plano de recomposição das aprendizagens. Então, aqui a gente trouxe a capinha do de intervenção pedagógica, lembrando aqui, né, que a intervenção pedagógica ela está totalmente baseada na resolução 4692, tá? E principalmente ali no artigo 92, que vai falar, né, que os estudantes, a intervenção pedagógica deve ser realizada para os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem e baixo desempenho. Tem que ser realizada pelas escolas ao longo do ano letivo, e as instruções detalhadas vão estar dentro desse documento aqui. Neste momento, a nossa apresentação é de levantar alguns pontos, né? A maioria dos pontos que a gente conseguir do documento de intervenção pedagógica, mas isso não vai tirar aqui, né, a necessidade de vocês fazerem a leitura e o estudo desse documento posteriormente, tá ok? Outra coisa importante, que a gente até grifou de amarelo, que a intervenção pedagógica, gente, ela vai ser aplicada pelo próprio regente de turmas ou de aulas, né, sem necessidade de convocação ou atribuição de aulas em extensão. Então, é o próprio professor em sala de aula ou em qualquer outro local, mas é o próprio professor que trabalha a intervenção pedagógica, tá ok? Lembrando que o reforço para o reforço escolar, né, contratado pessoa externa, e para o plano de recomposição das aprendizagens, o pessoal que vai ser contratado pela superintendência que vai estar atuando juntamente com vocês, tá ok? Como foi dito, o embasamento teórico, né, para o plano de intervenção, para a intervenção pedagógica, vai estar totalmente, né, aqui vai estar tudo embasado na resolução 4692. Aí traz em primeiro lugar aqui o artigo 91, que diz o quê? Que a escola, gente, no início do ano letivo, precisa realizar avaliações diagnósticas. E essas avaliações diagnósticas do início do ano têm que ser elaboradas pelos professores. Qual que é o objetivo da diagnóstica interna? É estar identificando, né, as competências e as habilidades já adquiridas pelos estudantes, para que isso possa subsidiar o planejamento das ações pedagógicas no decorrer do ano letivo, certo? Agora, já passando para o artigo 92, fala que a escola deve garantir
no ano em curso, estratégias de intervenção pedagógica para que os alunos possam ser atendidos. E que alunos são esses? São aqueles que apresentarem defasagem nas habilidades dos componentes curriculares dos anos anteriores. O artigo 95, ele tem três incisos. O que o artigo 95 diz? Que a escola tem que oferecer para o aluno diferentes oportunidades de aprendizagem. É, e quais são essas oportunidades? É, no caso, o inciso 1 vai falar dos estudos contínuos de recuperação, que ele é feito ao longo do processo, né, em sala de aula, é constituído de atividade específica para atendimento ao aluno e individualmente ou grupos de alunos. Então, são os estudos contínuos de recuperação. Já o inciso 2 desse artigo 95 vai tratar dos estudos periódicos de recuperação. Quando que isso acontece? Ao final, eles têm que ser aplicados ao final de cada bimestre, antes da realização do conselho de classe, para o estudante ou grupos de estudantes que não conseguiram desenvolver as habilidades previstas para o bimestre. E o inciso 3, né, são 3 incisos aí, vai falar que ele é específico, os estudantes, desculpem, os estudos independentes de recuperação, que devem ser realizados após o último conselho de classe, quer dizer que após aí, né, o quarto conselho de classe, com atividades avaliativas a serem aplicadas antes do encerramento do ano escolar, quando as estratégias de intervenção pedagógicas que já foram previstas no inciso 1 e 2 não tiverem sido suficientes para atender às necessidades mínimas de aprendizagem dos alunos. E ainda, né, no artigo 95, tem um parágrafo único que fala que para os estudos independentes de recuperação tem que ser elaborado pelo professor responsável pelo componente curricular um plano de estudos com orientações e atividades que contemplem o objeto de conhecimento e as habilidades que não foram consolidadas pelo estudante. Aqui a gente tem agora o artigo 96, que fala que após o encerramento de cada um dos 4 bimestres, tem que ser comunicado por escrito em até 10 dias úteis aos estudantes e aos seus responsáveis legais, no caso, quando a criança for menor, né, os resultados da avaliação de aprendizagem. E o parágrafo único diz devem ser informadas também as estratégias de intervenção pedagógica que foram utilizadas e que serão oferecidas pela escola para o estudante que ainda não desenvolveu as habilidades previstas. E o último artigo, que é o 102, ele vai dizer que os resultados das avaliações internas de aprendizagem realizadas pela escola e o resultado das avaliações sistêmicas, que são aquelas que a secretaria disponibiliza para as escolas, devem ser considerados para o planejamento das ações de intervenção pedagógica. Então, tudo isso na resolução vai dizer respeito da necessidade de se fazer uma intervenção, da necessidade de se fazer avaliações, de utilizar avaliações internas e também avaliações externas, e isso tudo deve ser considerado para poder se planejar as ações de intervenção. Então, aqui traz o conceito da intervenção pedagógica. A intervenção pedagógica, gente, ela vai se fundamentar na ideia de que após a avaliação, a aplicação de uma avaliação, é necessário a gente implementar ações educacionais para a gente poder alcançar os objetivos que não foram atendidos. Então, quando a gente avalia, a gente vai detectar o que o menino sabe e o que o menino não sabe, quais as habilidades que eles conseguiram consolidar e aquelas que ele não conseguiu ainda. Então, com base no resultado das avaliações, que a gente vai realizar a intervenção pedagógica. O fascículo, né, que nós trouxemos para vocês aqui, que estamos estudando, ele fala da importância do diagnóstico,
né? E aí fica bem claro aqui que é necessário fazer o diagnóstico, né? Identificar o nosso público. Então, verificar o conhecimento que esses alunos trazem e mapear os estudantes, em que nível cada estudante está. Outro ponto muito importante que é dito, né, no fascículo que nós estamos estudando, sobre a necessidade de acolher os estudantes com dificuldade de aprendizagem. E a gente vê vários desenhos aqui, né, falando sobre a necessidade de comunicação, né, de ouvir, de falar. Então, quando a gente fala em acolhimento, é muito importante que a gente possa verificar, tentar identificar através da comunicação, através desse acolhimento, identificar situações de vulnerabilidade que os nossos alunos possam estar vivenciando. E isso, então, o que deveria ser essas situações de vulnerabilidade? Tem criança que às vezes está faltando muito, verificar por que está faltando, qual é o motivo, o que está fazendo essa criança faltar. O aluno está com dificuldade, às vezes passando por algum problema em casa, seja problema emocional, problema financeiro, está passando por algum problema de violência doméstica. A gente são N os problemas que podem estar acontecendo. Então é importante, né? Se o menino está apresentando dificuldade de aprendizagem, ouvir esse aluno, trazer ele para perto, né? Tentar identificar quais são as possíveis causas para poder fazer os encaminhamentos pertinentes de forma que a gente possa conseguir fazer o aluno superar esses desafios. E a importância também de realizar ações contínuas. A gente trouxe aqui esse círculo aqui, né? A gente fala de círculo virtuoso, que aqui tem cada um dos passos que vão estar aqui no caso que a gente acabou de falar aqui, das ações contínuas que a gente tem que desempenhar. Então, quais são as ações que a gente tem que fazer elas continuamente para que a gente possa sanar as dificuldades dos alunos? Então, aqui fala, ó, sugestão para desenvolver intervenções contínuas antes, durante e depois da avaliação diagnóstica intermediária, né, ou após um bimestre. Vamos fazer um adendo aqui, lembrando que existem as avaliações da escola, que são as avaliações que ocorrem no decorrer do ano, a gente chama de avaliação interna, né? Existem as avaliações da secretaria, que a gente chama de avaliações sistêmicas, né? Às vezes a gente chama de avaliação externa, porque foi elaborada por um local externo da escola, mas é aplicada internamente. Então, tem a secretaria, esse ano nós temos a avaliação diagnóstica, que é a que acabou de ser feita, os resultados estão aí, já estão na plataforma do CIMAV, fresquinhos, para a gente poder trabalhar com eles. Depois vai vir agora, final de junho, começo de julho, a avaliação intermediária. E a gente precisa fazer intervenção também, gente, sempre quando a gente finaliza um conselho de classe, que é ao final de cada bimestre, que a gente vai ter ali um consolidado do que os meninos aprenderam ou não. Seja qual for a avaliação de que a gente for tratar, então a gente vem aqui no número 1, né? O que tem que ser feito? Aplicação de avaliação diagnóstica, seja interna, elaborada pelo professor, ou seja externa, que a gente chama de sistêmica, que seria a avaliação diagnóstica da secretaria, que está no portal do CIMAV, ou intermediária, ou ainda, vamos pensar ali, do PROALF e do PROEB. O item 2 seria fazer a análise dos resultados da avaliação aplicada, seja a da escola, seja da secretaria. Então, o que a gente tem que fazer? Analisar, através dos resultados que essas avaliações que a gente aplicou trouxe, que essas avaliações a gente precisa de, através da análise delas, mapear ali quem são nossos alunos, né, que conseguiram consolidar, quem são os nossos alunos que não conseguiram consolidar competências e habilidades. Então, é necessário fazer o mapeamento
desses meninos, quem são, é, e o que eles não sabem, certo? Aí vem o número 3, que com base na análise desse resultado, nós vamos realizar atividade de intervenção pedagógica. Então, de acordo com o resultado apresentado, a gente vai planejar e utilizar estratégias diversificadas para que a gente consiga atuar em cima daquilo que foi detectado, do problema que foi detectado. O número 4 aqui, né, aplicar. Então a gente fez a intervenção. Terminou a intervenção, se eu detectei, por exemplo, que meu aluno está com dificuldade em português, na habilidade 12, na 15 e na habilidade 25. Então, eu aplico uma atividade eu vou oferecer intervenção pedagógica, vou aplicar depois dela uma atividade avaliativa para ver dessas 3 habilidades que eu vi que tinha problema, aí eu aplico a avaliação novamente para verificar se o menino conseguiu consolidar ou não aquilo que ele estava com dificuldade. E aí, né, vamos supor que das 3 habilidades ele consolidou 2, mas ficou faltando uma. Vamos supor, a habilidade 25 eles não conseguiram consolidar. Então aí a gente retoma essa habilidade não consolidada na intervenção pedagógica. Isso, gente, a gente chama de PDCA. A gente precisa rodar isso o ano todo, porque a gente trabalha, avalia, analisa esses resultados, intervém e vai rodando isso durante o ano todo. Aqui, lá no documento, né, que a secretaria elaborou para nós, eu queria até aproveitar, antes de falar da sugestão, né, para fazer a elaboração desse plano de intervenção, é que esse ano as escolas vão reelaborar o seu, a sua proposta político-pedagógica, certo? Já vou adiantar para vocês aqui que muito em breve será feita reunião com as orientações sobre como vocês vão reelaborar o PPP. Na reelaboração do PPP, a gente vai pedir que esse PPP novo seja um PPP bem enxuto. A ideia do que a gente está querendo pedir para vocês é ter um PPP que não tenha mais de 50 páginas, 49, 50 páginas ali no máximo. E uma coisa que vai ter, gente, além da parte teórica do PPP, a gente vai pedir para vocês, será necessário, inclusive nesse documento que eu estou apresentando para vocês, vai dizer isso, que a escola vai ter que elaborar seu plano de intervenção pedagógica durante o ano letivo. Então, junto com o PPP, terá que ser entregue, ele vai fazer parte do PPP, o plano de intervenção pedagógica vai fazer parte do PPP, tá certo? Então, gente, já eu tô querendo que vocês antecipem aí, né, esse trabalho, lembrando que então vai ser um anexo do PPP a intervenção, o plano de intervenção pedagógica. Para o primeiro bimestre, hoje nós estamos aí praticamente dia 24 de abril, né? A gente finalizou o primeiro bimestre. Então a gente esse plano de intervenção pedagógica que vocês vão ter que elaborar, do primeiro bimestre já passou, né? Vocês já devem ter, com certeza, feito a análise da avaliação diagnóstica interna, que é aquela que o professor aplicou no início do ano. Todos os professores têm que ter feito isso, então tem que ter ali não, o planejamento de todos os professores, tá? Do primeiro bimestre e a análise dos resultados do ano anterior. Então, no primeiro bimestre, gente, vocês vão precisar, passou, mas eu imagino não, eu tenho certeza, né, que todos fizeram intervenção relativa ao diagnóstico que foi feito pela escola no início do ano e aplicou uma intervenção. Isso precisa estar sistematizado, precisa estar registrado, porque quando vocês forem colocar o documento, né, plano de intervenção pedagógica junto com o PPP, vai ter que constar o que foi feito no primeiro bimestre e o que está pensando para o segundo, que agora a gente tem dados
para poder fazer intervenção pedagógica para o segundo bimestre, e aí eu não sei muito bem como que vai ficar o pedido para o terceiro e quarto bimestre, mas vai compor o PPP, o planejamento para o ano todo. Neste primeiro momento, eu vou solicitar a vocês para sistematizar, para registrar a intervenção pedagógica que foi feita no primeiro bimestre e já elaborar a intervenção pedagógica que vai ser realizada agora no segundo bimestre. Então, vamos parar um pouquinho aqui agora para orientar como que essa segunda, esse segundo, como que vai ser o planejamento que vocês vão elaborar de intervenção pedagógica para o segundo bimestre. O que vai conter nele? Vocês têm diversos dados aí para poder elaborar essa intervenção. Então, vamos lembrar aqui o que vocês têm. Para o segundo bimestre agora, vocês têm o resultado do conselho de classe, né? Acabaram de fazer um conselho de classe aí que vai trazer, a gente já analisou ali tudo que está pedindo no conselho de classe, vai trazer informações como, por exemplo, quais são os alunos que estão infrequentes, quais alunos que estão com dificuldade de aprendizagem, quais os alunos, qual que é o problema que os alunos apresentaram no que foi, no conteúdo que foi desenvolvido no primeiro bimestre. Então, vocês têm todos esses levantamentos. Então, para elaborar o plano de intervenção para o segundo bimestre, vocês vão considerar o resultado do conselho de classe do primeiro bimestre, vocês vão considerar os resultados da avaliação diagnóstica que está lá na plataforma do CIMAV, lembrando que eu vou apresentar para vocês, vai ter um vídeo juntamente com esse, é um vídeo pequenininho, deve ser de uns 8 minutos, que eu estou mostrando para vocês quais as mudanças que houve lá na plataforma do CIMAV. Os professores vão precisar entrar na plataforma, averiguar como ficou o resultado de cada uma das turmas com as quais eles trabalham. E isso em todas as disciplinas, tá? Não é uma intervenção pedagógica só para português e matemática, não. É uma intervenção pedagógica para todos os componentes curriculares e para todos os anos de escolaridade que a escola oferece, certo? Então, vocês vão considerar isso agora. Então, o resultado do conselho de classe vai considerar o resultado da avaliação diagnóstica que está lá no portal, né, na plataforma do CIMAV. E também, quando for metade do ano, a gente aplica a intermediária, vocês vão considerar ela também. Outro ponto que seria importante de ser considerado aí para trabalhar, né, é pegar o resultado do ProAlf e do ProEber do ano passado, que é só português e matemática, para também fazer um trabalho de intervenção, certo? Então, é tudo isso que a gente tem para usar agora para o segundo bimestre. Lembrando, então, aqui que é importante estar utilizando, né, todos esses dados para elaborar essa intervenção para o segundo bimestre. Então, aqui, lembrando que é necessário fazer o mapeamento dos dados de forma colaborativa pela escola. O que significa fazer isso de forma colaborativa? Ninguém faz um trabalho sozinho, né? Nós temos aí o papel da equipe gestora, diretor precisa estar junto, porque é o diretor, o vice, que são as cabeças, né, que vão estar ali apoiando o trabalho do especialista. Então, equipe gestora, o diretor, o vice-diretor e o especialista vai conduzir esse processo. E é necessário fazer isso com todos os professores. Então, utilizar de reuniões extra-classe, reuniões de módulo 2, que vai envolver toda a equipe da escola. É necessário valorizar aí
Primeira coisa, organizar, né, todos os dados que a escola tiver em mãos, que é resultado do conselho, resultado da avaliação diagnóstica, que é aquela que está na plataforma do CIMAV, também resultado do PROEB e do PROALFA de 2022. Então, com esses dados em mãos, a escola vai organizar uma reunião com todos os professores, de forma que nessa reunião vai valorizar ali o diálogo entre os pares, vai colocar para todos, fazer uma análise de como que está o resultado e para que a tomada de decisões seja feita coletivamente. Então é necessário, pessoal, que se faça a criação de momentos de estudo e definir coletivamente a pactuação de cronograma. Cronograma do quê? Então, tem o cronograma de análise dos resultados, tem que ter um cronograma de elaboração de um prazo, tem que dar um prazo aí de elaborar o plano de intervenção. Depois tem que ter um prazo de aplicação da intervenção pedagógica propriamente dita. Depois tem que colocar neste cronograma a aplicação de uma avaliação para ver se os meninos consolidaram ou não as habilidades que vocês detectaram que são necessárias, retomar, e volta novamente todo o ciclo. Então é necessário o envolvimento de todos, porque não é o trabalho de um sozinho, envolve o trabalho da escola toda. Nesse cronograma é importante colocar também um momento para se fazer uma sensibilização, tanto com os alunos, né, para a efetiva participação deles, da seriedade do assunto, como também uma sensibilização com os pais, para que haja um envolvimento da família, para apoiar a escola nesse trabalho de intervenção. Como eu disse, né, eu já até falei um pouquinho antes, mas a gente vai voltar aqui. É necessário, gente, nesse planejamento da ação de intervir, fazer um levantamento das causas que estão provocando, que possam estar provocando essa dificuldade, né, essa necessidade dos alunos aí, da dificuldade deles na consolidação das habilidades. Então, se o menino está com dificuldade de aprendizagem, novamente eu volto a falar da necessidade de fazer um levantamento das causas que podem estar provocando isso. Altos índices de infrequência, né? Infrequência, o menino falta constantemente, ou falta sempre numa segunda, ou sempre numa sexta, isso com certeza vai impactar na aprendizagem dele. O que que leva o menino a tá sendo infrequente na escola? Né? O baixo rendimento, o nível de desempenho não recomendado. Então a gente vai ter que fazer um levantamento do que está provocando a infrequência escolar, o baixo rendimento ou nível de desempenho não recomendado. Então, fazer levantamento do que está provocando e elencar em conjunto, né, aí, possíveis maneiras de solucionar os problemas que estão sendo encontrados, certo? O documento vai trazer para a gente várias coisas. Então, entre elas, eu queria dizer para vocês a primeira aqui. Quanto à metodologia, na hora de elaborar essa intervenção pedagógica, existe a importância aí da gente considerar de que forma nós vamos trabalhar na intervenção pedagógica. Então vamos lá. O professor é habituado a trabalhar no dia a dia de determinada maneira, né? Ele tem a forma dele de dar aula, ele, vamos supor, vai trabalhar com aula de fração, ele utilizou aula expositiva, ele usou às vezes um joguinho na sala de aula, mas se o menino não compreendeu, vamos supor, a sala toda está com dificuldade em fração, o professor vai ter que retomar. Então, na hora de elaborar o plano de intervenção, ele sabe que vai ter que retomar uma matéria que ele trabalhou, um conteúdo, ele precisa de pensar, né, e saber que ele tem que utilizar estratégias diferenciadas daquela que ele usou
no decorrer do ano. Então é necessário pensar, se eu dei aula de determinada maneira, agora eu vou dar de outra. Porque se o menino não aprendeu como eu expliquei, eu tenho que explicar de uma forma diferente. Então, utilizar de uma metodologia diferenciada. A gente tem solicitado, né, principalmente utilizar metodologias ativas, e nós temos inúmeros aí, com vários cursos na escola de formação da secretaria, utilização de vários tipos de metodologia ativa. Então, a gente solicita que, quando for elaborar o plano de intervenção pedagógica, pensar numa metodologia diferenciada, tá certo? Outro ponto importante é considerar a possibilidade de agrupamentos aqui de estudantes numa turma. É, quando a gente falou lá do artigo, se não me engano, é o 92, 92, que fala que trabalhar, acho que é o inciso 1 do artigo 92, que fala sobre trabalhar dentro da própria sala de aula, né? Então, como que o professor pode fazer isso? Se for o dia, vocês vou dar um exemplo. A escola X decidiu que toda segunda-feira, vamos supor que seja uma escola de primeiro ao quinto ano, dos anos iniciais. Então, toda segunda-feira é dia de intervenção na escola. Então, no dia de intervenção, é um dia que a escola vai ficar por conta disso. Então, ela pode, tanto pode quanto até deve, né, fazer agrupamentos diferenciados nesse dia. É uma coisa temporária, não é que eu estou mudando menino de sala, não, mas no dia da intervenção eu posso fazer agrupamento diferenciado. Vou dar um exemplo de segundo ano de escolaridade. Eu tenho 4 salas de segundo ano de escolaridade do ensino fundamental. Nesse dia, que é o dia da intervenção, que é a segunda-feira que eu decidi que vai ser dia de intervenção, eu vou reagrupar meus alunos temporariamente. Então, eu vou pegar ali, eu tenho segundo A, B, C e D. Então, eu tenho menino em cada uma dessas salas que não consegue nem ainda entender quais são as letras do alfabeto. Então, eu vou agrupá-los nesse dia, montar uma turma com esses meninos que têm mais ou menos a mesma dificuldade, para poder dar um atendimento especial naquela segunda-feira para eles. Então, formei uma turminha, ficou 3 ainda. Eu posso fazer uma segunda turminha de uns alunos que já estão num nível um pouquinho a mais, né? Já conseguem fazer leitura de algumas palavras, mas não conseguem formar ainda a frase inteira. Então, nessa segunda turminha, eu vou colocar os meninos que estão num outro nível, que está um pouquinho acima do nível da primeira turma que eu montei. E assim por diante, eu vou reagrupar meus alunos de maneira que eu vou colocá-los em cada uma dessas turmas para ter o atendimento que é necessário de acordo com as dificuldades deles. Eu falei aqui de um atendimento para anos iniciais e um dia específico da semana, mas a gente também pode fazer isso com alunos de sexto ao nono, como também podemos fazer para ensino médio. É possível a gente, pensando de sexto ao nono ano, por exemplo, a gente fazer também o dia D, que é uma vez por semana, que é o dia de intervenção. Nesse dia de intervenção, vamos supor, tem aí o mês de. Vamos pensar no mês de abril, que já até terminou, mas vamos pensar nele. No mês de abril tem 4 semanas. Na primeira semana de abril, eu vou fazer intervenção na segunda. É, na segunda semana de abril, a intervenção já vai ser na terça. Na terceira semana de abril, minha intervenção vai ser na quarta. Na quarta semana de abril, minha intervenção vai ser na quinta. E digamos que na primeira semana de maio, minha intervenção vai ser na sexta, porque desta maneira, os meus professores, eu vou conseguir abarcar os professores que trabalham em cada um dos dias da semana. E eu posso regrupar os meninos, eu posso, dentro de uma mesma sala de aula, fazer agrupamentos. Por exemplo, quando a gente fala coletivo, são aquelas habilidades que a gente, vamos pensar na avaliação da secretaria, né? Vamos pensar aqui na avaliação diagnóstica, que a gente eu vou mostrar daqui um pouco para vocês. Ficou fácil, de visualizar como que a gente,
em que patamar que os nossos alunos da sala estão. Vai acender um farolzinho vermelho ou alaranjado, com aquelas habilidades onde houve maior incidência de erros. Então, quando acontecer isso, a gente vai lá na plataforma e vê assim, ó, habilidade 10 e habilidade 15 de matemática ficou vermelhinho. Significa que se ela acendeu esse farol dessa cor, eu tenho que retomar com a turma toda. Então, seria um agrupamento, são habilidades que eu vou retomar no coletivo, que seria o quê? Com a turma toda. Significa que mais de 60% dos meus alunos erraram a questão. Então, eu preciso de voltar com todo mundo. Dentro de uma própria sala também é possível organizar os estudantes em grupos. É um pouquinho mais difícil, não é tão fácil, mas é possível ser feito e tem escolas que faz e faz sim. É, eu vou diagnosticar na minha turma que eu tenho, vocês vão ver que tem como baixar os resultados. Então, eu tenho lá 3 grupos de alunos, ou então 4. Nós vamos ver na plataforma. Tem alunos que estão no baixo desempenho, no muito baixo, outros vão estar no nível baixo, outro no intermediário e outro grupinho de alunos no avançado. Então, eu vou criar dentro da minha turma, no dia da intervenção, subgrupos dentro da minha própria turma. Então, eu vou ter ali um grupinho de alunos que está no nível muito baixo, eu ponho eles junto nesse dia, um outro grupinho que está no nível baixo, outro grupo que está no nível intermediário e outro grupo que está no avançado. Então, eu vou preparar, né, enquanto professora, eu vou preparar atividades condizentes ao nível de dificuldade desse grupo que eu agrupei na sala de aula nesse momento do dia de intervenção. Outra forma também que é muito interessante de organizar a turma, né, é utilizar monitoria entre duplas. É legal ali estar colocando um aluno que tem mais facilidade, né, naquela matéria ali que um não sabe e o outro sabe bastante. Então, colocar eles em duplas para que um aluno ajude o outro. Essa forma de organização permite que a linguagem de um aluno com o outro seja uma coisa positiva, porque às vezes o professor explica, o aluno não compreende. Quando o colega do lado utiliza a mesma linguagem que o aluno, né, os dois utilizam da mesma linguagem, às vezes é uma forma de garantir o acesso para que o aluno consiga consolidar uma habilidade que ele não conseguiu. E outra forma também possível é de organizar os estudantes, oferecendo ali um trabalho individualizado. O professor dar atenção individualizada para o aluno é muito difícil. Nos anos iniciais, a gente sabe que pode ali, às vezes, estar utilizando o trabalho de uma bibliotecária, o trabalho de uma eventual, mas também de sexto ao nono, ensino médio, é possível a gente trabalhar, vamos falar aqui, com roteiro de estudos. é, então, se eu for trabalhar com roteiro de estudos, como que isso funcionaria? O professor vai fazer uma pesquisa ali no site, no YouTube, de uma aula. Vamos voltar aqui ao exemplo da fração. Meu aluno não compreendeu como que faz, o que é, como que ele vai trabalhar a questão das frações. Então, o professor vai procurar fazer uma pesquisa de uma aula que tiver ali na internet que vai trabalhar a fração. O professor escolhe uma aula que ele achou legal e ele vai colocar o link disso para o menino acessar. E ele vai estabelecer, após esse link que ele vai colocar, alguns exercícios para que o aluno possa resolver este roteiro de estudos. Para isso, ele vai precisar de apoio do aluno, apoio dos pais, comprometimento do aluno e de elaborar esse material. Mas é possível fazer sim um trabalho individualizado com os alunos dessa maneira. Outra coisa importante que o fascículo traz para a gente é a questão da organização dos tempos. Que eu até já falei um pouquinho também, né? Se vocês vão fazer a intervenção pedagógica no início das aulas, nos 2 primeiros horários,
vai fazer nos 2 últimos horários, se vai a periodicidade também, se vai ser quantas vezes por semana, vai ser uma vez por semana, vai ser 2 vezes por semana. Então esses são, pontos que vocês coletivamente vão decidir. E é de competência do especialista estudar, propor para os professores e aí sim decidir em conjunto. Não pode chegar e falar, né? Aqui, ó, nós decidimos, vai ser a especialista chega, disse que conversou com o diretor e decidiu que vai ser dia X. Não, isso precisa ser combinado, certo? Aqui também, quando a gente vai falar de organização dos tempos, vai comentar aqui que da importância de se trabalhar com sábados letivos. Vocês podem colocar intervenção para acontecer em sábados letivos, como também eu acho mais legal ainda utilizar o sábado letivo para ser a culminância daquilo que vocês estão trabalhando como intervenção. Você pode trabalhar ali com a sequência didática, com um projeto, e vamos supor, ser feito um trabalho interdisciplinar durante o mês inteiro. Aí tem um sábado letivo, utiliza o mesmo para a culminância da intervenção pedagógica. Outro ponto importante, organização de espaços, né? A gente costuma utilizar a sala de aula, tradicionalmente é a sala de aula, mas quando vai se fazer a intervenção pedagógica, é importante contemplar outros espaços, como quais? Pátio, quadras, biblioteca, laboratório, corredores, entre outros, né? Existem diversos espaços e essa mudança também é uma coisa chamativa que pode auxiliar nessa intervenção pedagógica. E outro ponto importante, que é citado lá no fascículo, é a importância do trabalho colaborativo, né? Fazer trabalho interdisciplinar, colaborativo também no sentido de envolver outros profissionais da escola, como o professor eventual, professor do ensino do uso da biblioteca. E é importante que todos se articulem, né, que realmente haja um trabalho colaborativo para essa intervenção acontecer de maneira mais efetiva. Aqui a gente já falou, né, sobre tudo isso. Eu quero voltar aqui e falar, né, da importância de se fazer o acolhimento desses estudantes, mais uma vez, fazer o diagnóstico e a identificação da situação real dos meninos, que é o que? Verificar em qual padrão de desempenho que cada um deles estão. É importante mapear esses dados e identificar que objetivo que a gente quer alcançar. Planejar e selecionar sequências didáticas, tem que fazer avaliação de forma processual, analisar esse ponto aqui, ó, o penúltimo aqui, muito importante. Analisar ações assertivas e pontos de melhoria. Então, a gente, como eu disse, né, que existe lá o PDCA, aquele círculo virtuoso, a gente faz cada uma daquelas ações, aí avalia novamente e verifica o que, que tem que melhorar ainda. Então, é importante nesse momento uma reunião coletiva novamente para analisar que ações que foram assertivas, o que, que deu certo. Então, para poder a gente permanecer com essas ações e também verificar quais são os possíveis pontos de melhoria. Isso aqui não deu muito certo, não. Vamos tentar de outra maneira? Então, a gente precisa de refletir sobre os nossos resultados. Não é colocar no cronograma lá, ó, vou aplicar a intervenção do dia tal até dia tal, pronto. Mas a gente tem que acompanhar, nós temos que monitorar a execução dessa intervenção e depois seus posteriores resultados. E aqui, o último ponto também muito importante, elaborar o plano anual de intervenção e dar acesso a todos da comunidade escolar. Então, não é uma coisa, não é um documento interno só para os profissionais da escola ter acesso, não. A gente precisa de divulgar, os alunos precisam saber o que está acontecendo, o que está previsto acontecer, como também os pais precisam e devem, né, ter acesso também do que vai ser feito. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso de novo agora mesmo.
Então, aqui, mais uma vez, falando sobre o Plano Anual de Intervenção Pedagógica. Como vocês estão vendo o nome aqui, ó, o plano ele é anual. Particularmente, né, para fazer essa reunião foi feita entre 3 analistas, né? Nós reunimos nossas escolas, eu, a Edna e a Alessandra. Nós julgamos por bem, neste momento, solicitar para vocês a elaboração do plano de intervenção pedagógica do primeiro bimestre, que já passou, né? Então, é sistematizar aquilo que já foi feito e vocês elaborarem a intervenção pedagógica para o segundo bimestre. Por enquanto, o que a gente vai pedir é isso. E com certeza, dentro aí de uns 10 dias, no máximo 15 dias, vocês já estarem apresentando para nós, analistas, esse planejamento aí, com o primeiro bimestre já registrado, sistematizado, e o segundo bimestre programado, tá bom? Daqui uns 10, 15 dias a gente vai pedir isso já para poder nos entregar, tá? Esse plano de intervenção pedagógica, que é dos primeiros, do primeiro semestre do ano, tem que contar o quê, né? Tem que ter o diagnóstico. A gente vai falar aqui das habilidades foco. Eu vou apresentar, vocês vão ver depois o vídeo que eu apresentei da o vídeo da plataforma do CIMAV. Eu vou dar um exemplo aqui, ensino médio, por exemplo. É ruim falar sem mostrar. Mas quando a gente abre os resultados da avaliação diagnóstica, ou seja, até lá do ProAlf, do ProEB, né? Terceiro ano do ensino médio, a hora que a gente abre os resultados de matemática, a gente se assusta do quanto tem habilidades na cor vermelha. Quer dizer o quê? Que de 20 habilidades avaliadas, 18 tá tudo vermelho. E aí a gente fala assim, meu Deus do céu, o resultado tá péssimo. Como é que a gente trabalha com 18 habilidades de uma vez? Isso é muito difícil. Então, quando a gente traz aqui assim, ó, tem que fazer o diagnóstico das habilidades foco. Então, você especialista vai precisar de fazer o quê? Quando bater o olho junto com o professor lá e verificar que existe quase tudo é vermelho, digamos que o resultado da escola está quase pingando sangue, né? Porque fica de vermelhinho lá as habilidades que os meninos não consolidaram. Quando vocês verem isso, seja em matemática, seja física, química, que ali a gente vai ter resultado de tudo, se tiver tudo vermelho, aí é nessa hora que o especialista vai ter que trabalhar com o professor. Olha, professor, eu entendo, eu enquanto especialista, enquanto pedagogo, eu entendo da parte de estratégia, de metodologia, de avaliação. No entanto, do conteúdo, quem entende é você, professor. Então, de todas essas habilidades que a gente está vendo que está vermelhinho, de 20 que foram avaliadas, 18 estão vermelhas. Quais são, professor, você que compreende, que estudou para esse conteúdo, você foi formado nesse componente curricular, de todas essas habilidades que nossos alunos não consolidaram, quais são as habilidades foco? O que é aquilo que o menino precisa de? Qual que é a ordem de se ensinar isso daqui? Tem 18. Dessas 18, quais são as primeiras que a gente tem que trabalhar para que depois delas tiverem sido consolidadas, eu possa passar para as próximas? Uma outra quantidade de habilidades que são as próximas. Mas para eu trabalhar o segundo bloco de habilidades, eu tenho que ter consolidados as primeiras. Então, é o professor que domina do conteúdo que vai identificar quais são as habilidades foco, o que, que tem que ser trabalhado primeiro, depois o que, que trabalha em segundo lugar, depois o que, que vem em terceiro lugar, o que, que vem em quarto lugar, certo? Quando a gente fala habilidades foco, nós queremos dizer isso, certo? Então tem que fazer o diagnóstico das habilidades foco, tem que fazer o diagnóstico deste aproveitamento escolar insatisfatório, diagnóstico do índice de infrequência e abandono. E aí a gente passa aqui, lembrando, né, que a gente tem que entender quais foram as causas que sustentou essas dificuldades que a gente observa, e a gente passa para a definição de estratégias.
Quais as estratégias de ensino serão utilizadas para o avanço dos estudantes? Como executá-las? Quando executá-las e onde executá-las? Tem tudo a ver com o slide anterior que eu falei, que é isso aqui, ó. Tempo, espaço, forma, metodologia, certo? Tem tudo a ver com isso que eu falei. Essa parte das estratégias, aí sim, você, especialista, tem toda a condição de conduzir essa conversa com todos os seus professores, de dar sugestão de quais dias que vocês podem fazer isso, qual é a melhor estratégia que você acha que pode ser feita, de quando em quando vai fazer essa intervenção, dar sugestão de espaços, sugestão de estratégia, de metodologia. Então, aqui no diagnóstico, precisa muito do professor para definição do que é habilidade foco. Na definição de estratégias, é papel do professor, mas você, enquanto especialista, tanto pode quanto deve, de sugerir, né, de orientar, tá? E aqui, acompanhamento dos resultados, como eu disse, precisa de acompanhar esses resultados, avaliou, diagnosticou, é, mapeou, depois criou o plano de intervenção, interviu, aí vem aqui, né, acompanhamento dos resultados. Vai avaliar novamente e tem que acompanhar e monitorar esses resultados, certo? Outro ponto que eu queria muito relembrar, né? Acho que todo mundo já sabe bem do que eu vou falar aqui, mas eu gostaria de relembrar a vocês. Existem, né, as avaliações que são realizadas, a gente chama de avaliação interna, que é aquela que a própria escola elabora, tá? E tem as avaliações sistêmicas. Vamos começar aqui pelas sistêmicas. As sistêmicas, a gente chama de sistêmicas aquelas da secretaria, que no caso esse ano a gente tem diagnóstica e intermediária. Né? São aquelas que são elaboradas por um órgão externo. No caso, a diagnóstica e a intermediária, elas são elaboradas pelo CAED, né? Que é um órgão lá da Universidade de Juiz de Fora, e quando eles vão elaborar essas questões, como é que acontece, né? Eles vão, todas as avaliações sistêmicas, gente, elas são elaboradas, é feito um recorte do currículo que é previsto para determinado ano de escolaridade. Então, e são aquelas habilidades que são passíveis de serem colocadas no modelo que a secretaria, no modelo de colocar numa prova em larga escala, certo? Então, lembrando aqui, né, que essas habilidades que são escolhidas pelo CAED não vão avaliar o todo que o menino precisa desenvolver. O todo é trabalhado pelo professor, dentro de sala de aula, e é avaliado ali tete a tete, professor-aluno, certo? Na sistêmica, então, a gente consegue avaliar um recorte do currículo e só aquelas habilidades que são passíveis de serem transformadas naquele formato de avaliação, que é questão e opções de marcar, né? Marcar X, marcar qual que é o gabarito correto, certo? Esse tipo de avaliação que o CAED elabora, ele pode limitar o meu olhar, achar que eu tenho que trabalhar só. Tem escola que antigamente, eu não vou falar hoje, né? Mas um tempo atrás, treinava os alunos, falava assim: ó, o menino saiu ruim na prova nisso e nisso, vamos aplicar 10 vezes esse tipo de prova, porque eu vou treinar meu aluno para fazer a prova certa. Não é isso, tá? Não é isso que a gente está querendo. Então, existe uma diferenciação da avaliação sistêmica com a avaliação interna. Vamos falar então um pouquinho agora da avaliação interna. Na interna, gente, a escola normalmente ela vai elaborar um instrumento formal
ou até não, às vezes ela vai fazer um teste, vai aplicar um trabalho, vai analisar um portfólio, vai pedir para o menino fazer uma apresentação oral, vai pedir para o menino fazer uma entrevista. Então, são diversas as formas que eu posso utilizar para fazer uma avaliação interna. Nessa avaliação interna, eu também posso, fazer uma avaliação através da escuta dos meus alunos, né? Pedir eles para poder responder oralmente. Eu também posso fazer avaliação interna fazendo observação no dia a dia aqui com os meus alunos, né? Mas seja como for a avaliação interna que eu faço, ela precisa ser sistemática, organizada e efetiva. É muito importante, nessa avaliação que o professor vai fazer internamente ali, que ele consegue avaliar muito mais do que é avaliado na avaliação sistêmica. Por exemplo, o professor ele tem condição de avaliar a oralidade do menino, a leitura na questão da dicção, do da ai, sumiu a palavra. Mas ali o professor, dentro da avaliação interna, ele consegue avaliar diversas habilidades que a avaliação sistêmica não permite, certo? Então, gente, para poder deixar assim claro, são avaliações diferentes, né? A interna da sistêmica é diferente, cada uma tem uma função, mas ambas são muito importantes. Elas se complementam, tá? Não usar só a sistêmica e nem só a interna, porque muitas vezes a interna, eu quando faço visita em escola, eu consigo perceber isso. Às vezes o professor fala assim, ah, o meu menino está com problema, ele não sabe nada. Às vezes ele não tem, pelo tipo de avaliação que ele elabora, ele não consegue identificar exatamente o que o menino não sabe. Essa avaliação sistêmica, ela vai direcionar o olhar. A interna, eu acho que ela vai ser um complemento para a sistêmica. Então, lembrando então que as duas avaliações são importantes porque uma vai complementar a outra. Agora, eu vou apresentar para vocês sugestão de tipos de intervenção pedagógica. Eu já falei um pouquinho, né? Retomar aqui com vocês. Dia D da intervenção. Então, aqui é quando vocês, especialistas, forem sentar, né? Fazer uma reunião aí com seus professores, vai analisar os resultados e aí analisou, identificou, mapeou todos os alunos, né? Sabe quem são os meninos e o que eles estão apresentando de problema de aprendizagem. Fez tudo isso. Aí vocês vão sentar, né, para poder definir como vai fazer a intervenção pedagógica. Então, aí vocês que conduzem, tá bom? Meus colegas especialistas. Então, vocês vão conduzir ali que vocês podem fazer o dia D da intervenção. Eu já falei, não vou ficar repetindo aqui agora não. Mas que seria tá decidindo junto com os professores se vai fazer a intervenção semanalmente, se vai fazer quinzenalmente, se vai fazer mensalmente. Por exemplo, vai fazer todo dia, diariamente, no primeiro horário de aula, ou no primeiro e no segundo horário. Eu não sei. Vocês vão decidir coletivamente de uma maneira que vai contemplar todos os conteúdos e todos os anos de escolaridade. Existe possibilidade de agrupamento temporário, que eu falei, né? Vocês podem reagrupar as turmas, se tiver duas turmas de uma sala, de um ano de escolaridade, 3 turmas, 4 turmas, vocês podem fazer reagrupamento, mas isso é uma ação pontual, tá? Não é uma coisa que vai acontecer todo dia na escola, não. Vocês vão orientar quanto a questão de elaboração de aulas mais atrativas, a utilização de projetos, né, elaborar projeto interdisciplinar, utilizar sequências didáticas também que podem ser interdisciplinares. Vem aqui roteiro de estudos, esse eu já falei, né? Indicação de um link sobre a aula que o menino tem problema, com uma lista de exercícios para fixação. A importância de se utilizar diferentes ferramentas. A gente vai falar novamente aqui, né, da importância de se utilizar os mapas de aprendizagem e os jornais Lupa. Os mapas de aprendizagem, gente, são sequências didáticas que podem, né, ser pesquisadas. A gente pode utilizar esse material para pesquisar que sequência didática que tem ali que eu posso trabalhar com os meus alunos.
Se o professor tiver com dificuldade de trazer alguma coisa nova, a gente tem esses mapas de aprendizagem que podem ser utilizados. Os jornais Lupa são super interessantes de serem utilizados, lembrando, né, que é mais de sexto ano em diante, para primeiro ao quinto, o jornal Lupa já não é tão interessante, porque a linguagem é para aluno maior, vamos supor, vocês vão escolher um dos jornais, e um jornal que seja, ele vai dar a possibilidade de se trabalhar interdisciplinarmente. Então, vai dar para trabalhar história, geografia, português, matemática, etc. Então, pesquisar esse material. Lembrando aqui, gente, mais uma vez, que no início do ano foi disponibilizado recurso financeiro para poder fazer a impressão desse material para todos os professores. Então, vamos utilizar o que a gente tem. Mais três sugestões aqui de intervenção. É engraçado quando a gente fala em sensibilização. Sensibilização é uma intervenção pedagógica, na medida em que a gente vai utilizar essa sensibilização para poder a gente conseguir apoio, né? Então, o que que vem escrito aqui como ideia de se sensibilizar? Sensibilizar quem, né? Sensibilizar alunos, sensibilizar pais também. Então, é fazer a apresentação desse plano de intervenção da escola, realizar reunião, passar de sala em sala, conversar com esses meninos, olha, mostrar o resultado da escola, ó, o resultado da escola ficou assim, mostrar a verdade, tá vermelho, tá precisando de mudar, a culpa não é de vocês, não é de ninguém, a gente acabou de sair de uma pandemia, a gente precisa de recuperar a aprendizagem, e a gente tem que fazer isso aqui, né? Como é que vocês vão dar sequência naquilo que é esperado mais para frente, se vocês não conseguiram aprender aquilo que era necessário naquela época? Então a gente tem que parar agora para poder a gente conseguir auxiliar cada um de vocês a consolidar aquele que é preciso, que é pré-requisito para dar sequência na escolarização de vocês. Então é trabalhar, conversar com esses meninos com seriedade, apresentar a intervenção para eles, como também para os pais, para solicitar o apoio deles nesse momento, né? Vamos supor que vai mandar roteiro de estudo para a casa do aluno para ele fazer. Tem gente que fala assim: ei, Raquel, isso aqui não dá certo de jeito nenhum. Você acha que o menino faz em casa? Não, não tá nem aí. Tá certo, a gente sabe que tem muitos. Tem várias, encontramos várias dificuldades, mas isso não significa que a gente não vai fazer, a gente tem que, não vai inviabilizar a nossa reunião, a gente tem que fazer, a gente tem que tentar sensibilizar pais responsáveis. Não é que ele vai dar aula para o menino, que a aula vai acontecer na escola, mas cobrar do seu filho lá em casa, que ele tenha meia horinha de estudo, que ele assista aquele link que o professor mandou, que se ele assistir lá, tirar uma meia horinha para assistir aquela aula, que a aula no YouTube você pode voltar, você não entendeu o que o professor falou, você volta de novo, volta quantas vezes for preciso aquele vídeo, para poder ver se você consegue compreender e fazer aqueles exercícios que estão no roteiro de estudo. Então é muito importante fazer essa sensibilização. No plano de intervenção de vocês, precisa ter uma data lá marcada para se sensibilizar pais, responsáveis e alunos, tá certo? Outro ponto que é dado de sugestão é o plantão tira dúvidas. Ele pode ser feito, né? Mas a gente sabe que é um pouquinho mais difícil ter um professor ter um momento para poder atender individualmente ali. Mas vocês não é impossível, né? E aqui fala também que além de poder ser feito presencialmente, pode também tentar isso de maneira virtual. É algo mais difícil, mas também não é impossível. E tem a questão dos grupos de estudo, que é colocado como proposta de intervenção, né, para poder explorar aí ao máximo a aprendizagem dos alunos e colocar os alunos nessa postura ativa de construção de conhecimento entre seus pares. Seria, vamos falar aqui que é o protagonismo, né, dos alunos mesmo, uns ensinando aos outros. É,
o grupo de estudo, quando a gente coloca, vamos falar, estudo entre pares, vai permitir que o conteúdo possa ser absorvido de forma mais leve e simplificada, conforme eu disse antes, que um aluno com outro aluno, né, eles vão estar ali utilizando a mesma linguagem, e isso pode ajudar na aprendizagem. E nessa questão de atividade em grupo, ter vários grupos trabalhando simultaneamente, né, dentro de uma sala de aula, o professor vai assumir o papel naquele momento de mediador. Ele intervém num grupo, em outro, com as orientações pertinentes. Então é muito importante esse trabalho também. E aí, as pessoas perguntam, né, Raquel, como que vai ser então? Que jeito que é para criar esse planejamento? É, por essa necessidade, por essa pergunta que vocês costumam nos fazer, eu achei por bem tá mostrando um planejamento que é utilizado. A gente pediu licença para a escola para utilizar. É um trabalho que está sendo muito bem feito na Escola Estadual Antônio Nunes. A gente sabe, pedimos, eles nos permitiram passar para vocês. Lá acontece e lá dá certo, e vem cada vez mais fazendo um trabalho excelente de intervenção pedagógica. O fato de a gente usar essa escola como exemplo não significa que outras não façam. Eu, particularmente, né, tenho várias escolas aí que fazem um trabalho muito bom mesmo. Mas no momento, em conjunto, lá nós decidimos utilizar por este modelo da Escola Estadual Antônio Nunes de Araguari, tá ok? Não significa que tem que ser tal e qual eles fizeram, mas existem alguns pontos nesse planejamento que não tem jeito de falar assim, não, não vou colocar isso não. Tem coisas que tem que colocar. O que, que tem que ser colocado? O diagnóstico. No diagnóstico, quem são meus alunos e o que eles não sabem. Eu tenho que mapear minha turma. E isso tem que ser feito para cada ano de escolaridade e para todos os componentes curriculares, certo? Então, diagnóstico: quem são os alunos e o que eles não sabem. Depois, o que fazer, né? O que fazer, qual estratégia eu vou utilizar? Quando eu vou fazer e o que fazer seria como fazer, certo? E depois disso vem a questão da avaliação, para ver se conseguiu consolidar ou não aquilo que não está legal, e que é o último ponto, que seria o monitoramento da ação. Então vamos aqui para o documento da escola. Ó, tem o cabeçalho, tá? Aqui no cabeçalho fala assim, ó, a intervenção pedagógica é um documento escrito a ser elaborado individualmente para cada aluno. Não é individualmente não, tá, gente? No caso, seria bom se a gente pudesse fazer um plano de intervenção pedagógica para cada aluno, mas a gente pode desconsiderar isso e fazer um plano que compreenda aquelas maiores dificuldades, tá certo? Então, o que que tem que vir aqui? Eles colocaram uma coluna de habilidades não consolidadas. A gente pode dizer aqui que a gente vai colocar então o código, né, das habilidades que o aluno não conseguiu consolidar, que seria o quê? O que eles não sabem, tá? Essa primeira parte do planejamento da escola está mostrando quais são as habilidades, e aí que vem assim, ó, objeto conhecimento, que eles colocaram como também conteúdos relacionados com essas habilidades. A gente pode dizer também, né, seria descritores, vocês vão relacionar aqui quais são as habilidades que os meninos não sabem. No caso dessa escola, vocês viram que aqui, ó, quando colocou habilidades não consolidadas, tem alguns códigos, os códigos alfanuméricos. Isso aqui é um plano de intervenção pedagógica que a escola Antônio Nunes elaborou para a avaliação diagnóstica que foi aplicada no início do ano, a avaliação diagnóstica interna da escola, tá? Então, como foi a avaliação interna, o que a escola utilizou? O código alfanumérico. Com certeza, eles elaboraram uma avaliação diagnóstica, onde ele colocou lá a questão 1, por exemplo. A questão 1 está avaliando o quê?
está avaliando esse código alfanumérico. O que esse código quer dizer? Que é o Ensino Fundamental 05, que é do 5º ano, MA, que é matemática, e é a habilidade 08, tá? Que tem a ver aqui com operações com números racionais, problemas de multiplicação e divisão de números racionais. Então, esse código alfanumérico quer dizer dessa primeira parte que está aqui, ó, está descrevendo aqui o que quer dizer esse código. Se a gente tivesse com a avaliação diagnóstica, não seria esse código. Provavelmente a gente vai usar habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3, que lá na plataforma do CIMAV vai falar assim, habilidade 1, você vai clicar lá, habilidade 1 diz respeito ao descritor 05, você pode pôr habilidade 1 ou pode colocar descritor, o D aqui, D5, e aqui você vai relacionar, vai colocar qual que é o descritor, certo? Eu vou tentar fazer um vídeo com o da secretaria, com o resultado da diagnóstica, para vocês terem uma facilidade maior de entender o que deve ser feito. Então aqui, ó, vamos passar para a terceira coluna. Essas habilidades que estão aqui listadas para ser trabalhada com o quê? Com todos os alunos da turma. Então são habilidades onde houve uma incidência muito grande de erro. Eles perceberam que isso aqui tem que ser retomado com a turma toda. Aí vem essa quarta coluna falando atividades que serão trabalhadas, ação estratégica, que será utilizada na intervenção pedagógica. Então aqui, ó, vai utilizar um jogo no PowerPoint, chama Matemática Maravilha, jogo com problemas envolvendo multiplicação. Número 2, jogo elaborado no PowerPoint, chamado Cavaleiros da Matemática, é um jogo com problemas envolvendo divisão. Aí aqui vem, ó, agenda de trabalho, qual o dia, o ambiente e o horário que vai ser trabalhado. Então colocaram, ó, o número 1 vai ser trabalhado sexta-feira na biblioteca. O número 2, sexta-feira na biblioteca. O 3, sexta-feira na sala de aula. E o 4, sexta-feira na sala de aula. Dá para a gente perceber o quê? Que a escola definiu que a intervenção pedagógica vai acontecer toda sexta-feira, né? E que para cada sexta-feira já tem o que vai ser trabalhado e em qual local que vai ser trabalhado. Colocaram essa coluna aqui, falando qual o material pedagógico utilizado, né, quais os recursos que vai precisar. É muito importante ela também, mas é algo que é bom colocar, porque, por exemplo, quando fala assim, ó, vai ser necessário o uso da TV, de cabo HDMI, vai precisar de computador. Quando coloca aqui, às vezes é feito já uma organização na escola para poder reservar a biblioteca, reservar o local onde tem essa TV, certo? Ou então só tem uma TV na escola, para qual sala que vai a TV. É importante isso aqui também, mas se achar que não quer colocar essa coluna, tudo bem, mas ela nos ajuda a gente se organizar, certo? E a última coluna, período e o que se deseja alcançar. Então, gente, tudo que eles elaboraram aqui está previsto para ser trabalhado no mês de março. E o que deseja alcançar? A meta é que ao final do mês de março, os alunos consolidem as habilidades com defasagem, que são essas 3, certo? Aí quando terminar aqui, com certeza eles vão aplicar uma avaliação que vai avaliar, né, se eles consolidaram isso aqui não. E depois que eles aplicam, vamos supor, consolidou a habilidade 8, a 19 ficou a número 1. Então a número 1 é que vai ter que ser retomada de novo, porque os meninos não conseguiram consolidar. Aqui é a primeira página e a gente tem a segunda, que é a continuação deles, né? Aqui, gente, olha que a gente vê uma diferença, né? Aqui tem essas habilidades que vai ser trabalhada com a turma toda. Já aqui, ó, são outras habilidades que vão ser retomadas com quem? Com a turma inteira? Não. Olha, nessa coluna 3, que fala assim, ó, listar o nome dos alunos. Nessa coluna 3, essas habilidades aqui precisam ser retomadas com esses 3 alunos, porque lá na escola eles identificaram que esses 3 aqui têm mais dificuldade, têm que trabalhar mais coisas, certo? Aí tá explicando como é que vai ser feito o trabalho. Aqui, ó, vai ser feito isso daqui com todo mundo da sala. Aqui, ó, os 3 alunos formaram um grupo para trabalhar com as seguintes atividades: labirinto da adição,
criptografia da subtração. Olha, gente, como que tem coerência o planejamento, tanto que ele foi bem elaborado. Aqui, olha, retomando com a turma toda. Aqui, com esses 3 alunos, dá para a gente ver que eles estão mais atrasados. Ó, precisa de trabalhar adição, subtração. Então, dá para perceber tanto que tem coerência, como é que a coisa foi feita, com conhecimento de causa. Muito, muito bem feito o trabalho da escola. Aqui, pessoal, no fascículo de intervenção pedagógica, existe um instrumento de acompanhamento sistemático da intervenção pedagógica, tá? Que é para o especialista fazer o acompanhamento, né? O professor, ele vai preencher e aí vocês vão acompanhar aqui se monitoramento, o planejamento é do professor, né? Planejamento é do professor, o monitoramento é do especialista. Em que nível que os objetivos foram alcançados? Totalmente, parcialmente ou não foi alcançado? Há necessidade de replanejamento? E aqui um espaço para o especialista fazer alguma observação. Esse documento é o que a secretaria trouxe, tá ok? Então vocês podem utilizar ele também, tá vendo? Ó, tipo de intervenção, se é estudo contínuo, periódico ou independente. Muito das intervenções vão acontecer, né, contínuo ou então periódico. A maioria que vai ser contínuo. Com que turma? Quais são os estudantes? É com o estudante X, Y e Z ou é com a turma toda? Quais as habilidades que eu vou trabalhar? Eu identifiquei que é a habilidade 5, habilidade 10, habilidade 15, tá? E aí é bom até descrever aqui quais são essas habilidades. De que forma que o professor vai trabalhar isso? Está previsto para começar dia tal e terminar qual dia, né? E aqui o especialista faz o acompanhamento. Bom, o que eu queria passar para vocês é isso. E eu vou ver se eu gravo um outro vídeo para poder orientar vocês acerca do, como que eu vou dizer? Acerca da elaboração baseada no resultado da diagnóstica que está na plataforma do CIMAV.